Fala gurizada, tudo bem com vocês? Eu sou Benhur Silva e hoje bora falar de um filme polêmico, já que ele iniciou com 7% no Rotten Tomatoes e tá tomando um pau absurdo da crítica. Tô falando de terror em Silent Hill, Regresso ao Inferno, longa que adapta ao segundo jogo da franquia e que traz aqui um protagonista diferente. Essa crítica vai ser dividida em duas partes, a primeira falando da parte mais técnica, sem spoilers, e depois eu quero comentar um pouquinho sobre o roteiro e também sobre o final, então vai ser um trecho com spoilers, beleza? Simbora! E mais um disclaimer, se você odiou o filme, se você achou ele péssimo, não precisa me xingar nos comentários. Se eu tiver gostado de alguma coisa ou achado o filme legal, a gente tem só opiniões diferentes e é importante a gente brincar, comentar, colocar os argumentos aqui embaixo, sem xingamentos, sem ofensas, beleza? Tudo certo. James é um homem perturbado após a morte de sua namorada Mary. Após 3 anos da tragédia da perda dele, ele recebe uma carta misteriosa da própria Mary, pedindo para ele voltar para Silent Hill e reviver memórias dolorosas. Chegando em Silent Hill, ele ainda tem que enfrentar diversos monstros que vão deixar esse caminho muito mais tortuoso. A gente sabe que adaptações de games são sempre difíceis de fazer. Muitas vezes os fãs querem um trabalho magnífico e que seja muito fiel ao jogo. Eu confesso para vocês que eu não sou um grande fã da franquia Silent Hill e muito menos joguei a franquia. Então, assim, eu fui muito mais com a ideia de assistir ao filme e depois fazer uma pesquisa para entender melhor a história, para ver o que encaixava e o que não encaixava, do que de fato ter essa experiência que vocês devem ter aí como fãs do jogo. E falando sobre a estrutura do filme, primeiramente, eu gostei demais aqui da atuação do Jeremy Irvine. Ele conseguiu fazer um protagonista cheio de camadas, um cara que é extremamente traumatizado e que não tem mais nada a perder. O sofrimento é aparente nele, tanto mentalmente quanto fisicamente. O cara tá pra baixo, tá derrotado, ele tá destruído e assim, ele precisa de um fechamento. E essa carta, por mais absurda que seja, é um tipo de fechamento para ele. Então voltar ao lugar onde ele mais viveu, mais teve o amor e também a sua destruição, a sua queda, é extremamente importante para o cara. E enfrentar todos aqueles monstros é só uma parte do processo. E eu acho aqui que o Jeremy Irvine consegue captar muito bem essas emoções. Ele tá ali degradado, ele tá sempre com o rosto fechado, ele tem um peso dramático, ele tá sempre com... Parece que o cara tá carregando uns 500 quilos nas costas e nada mais abala esse personagem. Então eu achei isso muito interessante. A Hannah Emily Anderson, que faz aqui a Mary, já não dá pra dizer o mesmo. Ela não consegue chegar nem num ponto funcional, acho que ela é a parte assim, mais fraca dessa história. A atriz até vai a alguns papéis diferentes, ela tem ali uma dinâmica interessante dentro da história, mas ela não consegue segurar isso. Faltou ali um pouco mais de entusiasmo, um pouco mais de intensidade mesmo nos papéis. E isso faz alguma diferença já para ver a questão de dicotomia dos dois, né? O Jeremy Irvine tá numa pegada mais alta, ele tá num grau mais alto de atuação e ela tá numa rotação mais baixa. E isso acaba pesando um pouco pro filme. Sobre o roteiro, eu acho que é o ponto mais interessante aqui, porque a gente tem uma história densa, com uma atmosfera muito sombria. Os traumas do James se concretizam praticamente em tela e aquilo ali realmente traz uma urgência muito interessante. Por mais que o personagem não pareça se abalar num primeiro momento, tem uma explicação muito razoável para isso, que eu vou falar na parte mais com spoilers, mas assim, eu acho esse roteiro muito bem encaixado. Parece uma tragédia grega, ele tem que passar por diversos desafios para chegar justamente no ponto mais delicado da sua trajetória. E isso para mim foi muito bem feito, foi muito bem executado aqui pelo Christopher Gans, que conseguiu escrever um roteiro redondinho para a história. E pelo que eu vi é bem fiel ao jogo. Aparentemente ele conseguiu trazer os elementos ali corretos para a história e trouxe também até um final bem impactante e satisfatório dentro de todos os finais possíveis que o jogo tem. Eu acho que toda a jornada do James é um capítulo à parte. O cara realmente passou por diversos problemas e tem ali muitas coisas para lidar. E as emoções dele estão o tempo todo pulsando em tela. E eu acho que isso faz o filme funcionar muito bem. O que eu não gosto de fato é a direção aqui do Christopher Gans, além da parte técnica visual. Eu acho que a fotografia do filme é muito feia,
eles não conseguem fazer aqui cenários críveis. Parece que ele está realmente num fundo verde o tempo todo. O CGI desse filme é ruim, é bem ruim, aliás, é borrachudo, é estranho. Os jumpscares não funcionam, eu acho que os sustos aqui são bem abaixo do esperado, é tudo muito telegrafado, a gente sempre sabe como vai ser o susto, da onde vai vir. E as criaturas mesmo não são assustadoras, elas não têm uma imponência visual. O próprio Pyramid Head, por exemplo, da primeira versão dos filmes lá dos anos 2000, no início dos anos 2000, é muito mais assustadora do que essa nova versão. Apesar de ser bem interessante aqui o conceito desse personagem. O filme não assusta, de fato, mas eu acho que assim, quem quer ir mais para esses sustos mais fáceis, digamos assim, mais shopping center, realmente pode bater a cara na parede. Mas se você quer um terror assim um pouco mais intenso e psicológico, talvez Silent Hill seja uma baita pedida para você. Por isso que a minha nota é 3.8 de 5, tá? Eu acho que o filme consegue atingir aqui bons momentos, por mais que a direção não ajude nesse aspecto, usando muitas muletas e clichês básicos de filmes de terror que já estão bem batidos há anos. Agora eu vou falar um pouquinho da parte com spoilers. Só pedindo para vocês aqui se inscreverem no nosso canal e também curtirem nossos conteúdos, comentarem e dar o hypar maroto que ajuda a gente bastante. Tem bastante conteúdo também legal aqui nos links na descrição desse vídeo. Falando um pouco com spoilers mais do roteiro principalmente e também explicando o final. Eu acho que a ideia de usar os monstros como diversas facetas da parte mental do James foi a grande sacada aqui que me prendeu ao filme. As enfermeiras, por exemplo, representam muito a repressão sexual do James. Tudo que ele guardou nessa parte assim mais interna dele, no erotismo e tudo mais, está representado ali. O Pyramid Head é uma representação dele mesmo da questão da punição. Ele se pune eternamente pela morte da Mary, até porque ele ajudou ela a fazer a passagem. Ele acabou ali sufocando ela quando ela estava bem doente já. Então ele se culpa por essa morte o tempo todo, principalmente por ter ido embora. Ele acabou descobrindo que ela faz parte de uma seita e ele não conseguiu aceitar isso e acabou indo embora, deixando o amor de sua vida em Silent Hill. Ela acabou ficando doente por conta aí de anos sendo envenenada pelo pai e ele meio que sumiu da vida dela e se culpa por isso o resto da vida. A perda da Mary foi uma destruição completa para o James. Então ele ter voltado para Silent Hill e aqueles monstros que aparecem, que assustam ele, mas depois deixam de assustar, é interessante saber isso porque todo o filme se passa dentro da cabeça do James. O James em nenhum momento enfrenta aqueles monstros de verdade, e sim na mente dele. Tanto que a Mary está representada em 4 papéis diferentes aqui. Na criança, que é a Laura, que é um dos nomes da Mary, a Angela, que daí é a parte mais depressiva e realmente mais do fim, ali representando a morte da Mary, a Mary mesmo, e depois a Maria, que é a versão mais sensual e que também representa o que o James sentia pela Mary sexualmente. Então tem todos esses pontos aqui interessantes. Ele se pune, então o Pyramid Head é uma representação daquilo, a Laura é uma inocência da Mary, que ele também consegue enxergar. Então ele vai meio que passando por diversos ciclos aqui, aqueles ciclos de terapia que a gente está acostumado, principalmente da questão do luto. O luto aqui é muito bem representado, ele passa por todas as fases: sofrimento, culpa, dor, negociação, tudo vai passando por aqui até ele chegar de fato à aceitação. E daí depois de aceitar que ele não era culpado pela morte da Mary, que ele não tinha muito o que fazer, aí sim ele acaba se jogando no lago e morrendo e tendo uma oportunidade aí de novo depois, num céu, enfim, de reviver esse amor. E de quebra com todas as lembranças que ele tinha ali da vida dele passada. Esse final, ele pode ser aquele final muito felizinho, que as pessoas não gostam tanto, mas eu achei bem satisfatório e eu gostei porque todo o calvário que o James passou em vida, principalmente na questão de sofrimento e de depressão profunda, foi solucionado de uma forma trágica, mas pelo menos ele teve uma recompensa após a vida. Então eu achei interessante. Entendo quem não gostou e quem ficou bem chateado, porque é aquilo, né? Eu não conheço tanto o jogo, logo eu não vou enxergar as falhas do que tem no material original e do que foi feito em tela.
mas eu gosto do que eu vi. Muita gente falou que parece mais cutscenes de jogo, filme, da estrutura, e realmente, como eu falei, a direção e a direção de arte, principalmente, são um grande problema aqui, são um grande elefante na sala, mas em questão de trama, protagonista e história, eu achei bem interessante. E vocês, o que acharam do filme? Vocês gostaram? Vocês não gostaram? Comentem aqui embaixo. E se vocês gostaram desse vídeo, curtam o vídeo, compartilhem, dão aquele hypar e comentem aqui embaixo que a gente fica bem feliz. Um forte abraço e até a próxima!